Olá, queridos irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao canal Palavras que Alimentam. Hoje nós temos um vídeo muito especial produzido para alimentar a sua fé por meio da própria Palavra de Deus. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre a história de Paulo, né? E hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês sobre uma descrição da sua vida e creio que essa palavra vai te ajudar muito para que você hoje possa ser encorajado no Senhor. Para quem não conhece a história de Paulo, ele era alguém avantajado entre os seus contemporâneos. Ele era um jovem muito habilidoso em palavras, era alguém conhecedor do Antigo Testamento, era alguém que não estava ainda servindo a Deus da forma adequada, embora tivesse um conhecimento doutrinário muito grande, porque ele cresceu aos pés de Gamaliel, que era alguém que conhecia muito o Antigo Testamento naquela época. E ele levava preso os cristãos, até que um certo dia, no caminho a Damasco, uma grande luz apareceu para ele, conforme Atos, e ele reconheceu o Senhor. E aí ele passou de perseguir os cristãos para agora levar as pessoas, né, para o Senhor. Ele perseguia os que invocavam o nome do Senhor e agora passou a invocar o nome do Senhor e leva outras pessoas para invocar também o nome do Senhor. Ele consentiu na morte de vários cristãos. E pense comigo que loucura foi para aquelas pessoas de repente ver essa mudança. Saulo perseguia, consentia na morte de pessoas, levava as pessoas presas, e agora de repente aquela mesma pessoa transformada, fazendo completamente o inverso de tudo aquilo que ela fazia. Saulo se tornou Paulo. O Senhor mudou o nome de Saulo, né, para Paulo, como fez com muitos outros cristãos, mudando a sua identidade, e agora ele pertencia ao Senhor, fazia a vontade do Senhor. E foi um canal muito utilizado por Deus para levar o seu evangelho por toda a terra. Foi uma pessoa muito usada porque, além de tudo isso, de estabelecer igrejas, de fazer grandes milagres e curas, estabeleceu também 14 epístolas, e hoje nós temos acesso a tudo isso por meio da revelação da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que estava acontecendo, na verdade, o Senhor já estava pensando também em nós, porque hoje nós temos acesso a tudo isso por meio da ação palavra de Deus. Mas essa mesma pessoa que fez tudo isso de forma exterior, que o Senhor levou a cabo para testemunhar a sua palavra, né, para representá-lo no meio até mesmo de rei, como ele estava ali com o rei Agripa, e ele falou: ó, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, e ele era governado de fato por essa visão. Um dia ele foi aos terceiros céus e o Senhor se revelou para ele. Então Paulo, ele tem uma experiência peculiar, né? Uma pessoa que ele é considerado um apóstolo fora de tempo, porque ele não andou com Jesus. No entanto, foi o único que foi até os terceiros céus e recebeu toda a economia neotestamentária de Deus. Então veja que nós não estamos falando de qualquer pessoa. Estamos falando de alguém grandemente usado por Deus naquela era. Só que essa mesma pessoa, grandemente usado por Deus naquela era uma pessoa que tinha um espinho na sua carne. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco nessa manhã, aqui em 2 Coríntios capítulo 12. Começa falando assim: se é necessário que eu me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aqui é ele falando dele mesmo, mas para que ele não viesse a se orgulhar, ele nem mesmo quis mencionar isso. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, ele não conseguia explicar, as quais não é lícito ao homem referir, não entra na lógica humana. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, salvo nas minhas fraquezas. As fraquezas é um ponto de glória. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse, eu fui aos terceiros céus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou um super cristão. Olha o que ele fala. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne,
mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A gente não sabe o que era esse espinho na carne, a Bíblia não relata sobre isso. Mas era uma coisa que provavelmente incomodava muito Paulo. Era uma coisa que tirava a sua paz. E olha o que ele continua falando. Por causa disso, do espinho da carne, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Peraí, ele era alguém que fez 14 epístolas, que curou, que expulsou demônios, que esteve diante de rei e testemunhou sobre o Senhor, não tinha vergonha de nada. E essa mesma pessoa que fez tantas coisas, tinha um espinho na sua carne e pediu ao Senhor para que tirasse, e o Senhor não permitiu. Olha o que acontece. Então ele me disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando a Bíblia fala de fraquezas, ela relaciona ao poder de Cristo, ao poder de Deus. Aqui fala, porque o poder, veja, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Era como se eu estivesse falando a Paulo, Paulo, eu sou suficiente para você. A minha graça te basta. Graça é o próprio Deus dado a nós gratuitamente. Você não precisa fazer nada. Você apenas precisa crer que recebeu isso. E o Senhor ali estava se dispensando para ele como graça. Então falou, olha, não olhe para o seu espinho na carne, não. Não olhe para a sua fraqueza, não. Olhe para mim. A minha graça é suficiente para você lidar com tudo isso. Então veja, irmãos. Existem espinhos na nossa carne que talvez o Senhor não vai tirar de nós. E eu não sei que espinho na carne seja esse. Na sua vida, na minha vida, assim como foi na vida de Paulo. Não importa se você é alguém muito usado por Deus ou não. Creio que todos nós temos um espinho na carne. Mas por que isso? Porque isso ainda é a misericórdia do Senhor para que o poder dele seja aperfeiçoado em nós. Aí a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O espinho na carne não é para nos afastar do Senhor. O espinho na carne é para primeiro percebermos que a graça do Senhor é suficiente, e porque temos a graça de Deus e ela é suficiente, essa mesma graça há de nos dar poder para esse poder aperfeiçoar-nos diante dessas fraquezas, percebe? Deus como graça é dispensado a nós como poder, e o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, amados irmãos, nós não podemos olhar para o nosso espinho na carne. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e falando, Senhor, qual é o meu espinho na carne? Qual é a minha dificuldade, Senhor? O que é que me aprisiona? O que é que me deixa abatido? Mas nessa manhã você sabe, irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Creia no poder de Deus. Creia que a graça de Deus é suficiente. Peça ao Senhor para que a graça superabunde. Não peça para que o espinho na carne seja tirado não, porque assim como Paulo, possa ser que o Senhor não queira tirar. Mas Ele quer usar esse mesmo espinho na carne para te aperfeiçoar, para que você tenha mais poder, para que a glória de Deus seja mais vista em você, para que a graça de Deus seja tão abundante, que isso seja suficiente para você. E você possa desfrutar da paz que provém de Deus. Isso é incrível, né? Maravilhoso. E aqui ele fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você já viu alguém sentir prazer nas fraquezas? Nas dificuldades? Amados irmãos, nós cristãos somos um povo diferente. Aqui fala, porque sinto prazer nas fraquezas, pelas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. A lógica espiritual é completamente diferente da lógica humana. Então Paulo aqui ele estava feliz nas fraquezas. Ó Senhor Jesus! Quando alguém está nesse nível de sentir prazer nas fraquezas, nas angústias, e poder declarar, porque quando eu sou fraco é que eu sou forte, essa pessoa está em uma experiência singular com Deus. E nessa manhã eu queria trazer essa porção para você, para que você não focasse no seu espinho na carne. Foque no poder de Deus diante das suas fraquezas. O poder de Deus é suficiente, irmãos. A graça é suficiente. E Ele tem se dado a nós a cada manhã, a cada dia. Que Deus abençoe você e a sua família e que essas palavras possam de fato inundar o seu coração para que você perceba que todos nós precisamos do Senhor. Se volte ao Senhor, se entregue ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Ele está próximo de voltar. Deixe que a graça de Deus seja suficiente na sua vida. Não importa o que você esteja passando, não. Deus é o Deus do impossível e Ele quer nessa situação poder
se esclarecer para você, ficar de fato ser real para você. Não queira lutar sozinho, não. Lutar com seu espinho na carne sozinho é muito difícil. Mas deixe que a graça de Deus te alcance. Se aproxime de Deus. Ore ao Senhor, reúna, invoque o nome do Senhor, fale: Senhor Jesus, quero te conhecer mais, Senhor. Se aproxime de Deus, se alimente da palavra e deixe que o Senhor salve dia a dia você. Se você gostou dessa palavra, se fez sentido, não se esquece, se inscreve aí no canal, curte o vídeo, compartilha. Vamos evangelizar essa palavra e fazer com que muitos outros também sejam encorajados por meio dessas ricas palavras. Deus abençoe você e eu te encontro quarta-feira, em nome de Jesus. Forte abraço.